Olha só, pessoal, a Prefeitura de Rio Preto divulgou novos dados do coronavírus e ações que estão sendo tomadas para conter o contágio. Foi em uma live feita agora há pouquinho, que terminou há poucos minutos. Quem estava acompanhando e resume tudo para a gente é a Carla Esquisato, que está ao vivo aqui no SBT Interior. Bom dia, Carla. Oi, Casagrande, bom dia para você, bom dia para todo mundo, é isso mesmo, viu? Então, foram confirmados até agora 24 casos de coronavírus na cidade, até ontem eram 21, portanto, então, mais 3 casos confirmados da doença. Destes, 17 são de pessoas menores de 60 anos de idade, 7 apenas maiores de 60 anos. Uma situação bem diferente da vivida pelo estado de São Paulo, não é? E durante a coletiva, o secretário de Saúde, Aldenis Borim, falou sobre isso, disse que o isolamento social é uma das explicações para esse número. Vamos ouvir o que ele disse. Ele é mais acometido de menos de 60 anos porque ele circula mais, né? Ele trabalha, ele não está em isolamento domiciliar, que foi o aconselhamento que nós fizemos desde o início. Pessoas acima de 60 anos, isolamento domiciliar. Então, isso já mostra um grande efeito do isolamento domiciliar. Diferente do que aconteceu em quem não tomou essas medidas. Explodiu nos idosos. São José do Rio Preto, como foi precoce essa orientação, o idoso está mais protegido. Então, ele está tendo menos caso. Isso é um sucesso do isolamento. Tá? Já o jovem, que trabalha em algumas indústrias que são liberadas, que trabalham nas atividades essenciais, estão mais expostos. Dessa maneira, por isso que eles estão contraindo mais. Então, volto a afirmar, isso já é uma demonstração que o isolamento domiciliar é fundamental. Agora, com relação à distribuição dos casos pela cidade, né? Ontem a gente mostrou quais são os casos confirmados em vários bairros. E uma coisa chamou a atenção, né? Apenas um caso tinha sido registrado na região norte, no bairro Santo Antônio. Hoje já são 2 casos confirmados, mas a maioria é em outras regiões da cidade. Então, a gente enviou uma pergunta também para o secretário, para ele explicar como está sendo feita a notificação na região norte, né? Que é uma região bastante populosa aqui da cidade. Vamos ouvir o que ele disse. Não se iludam com esses dados. Não pode se iludir. Por quê? Porque o vírus chegou em São José do Rio Preto através de casos importados. Eles vieram do exterior, eles vieram da cidade de São Paulo e de outras cidades do país, aonde existe um grande fluxo do pessoal que tem um poder aquisitivo maior em ir a esses lugares para fazer negócios e assim por diante. Enquanto o trabalhador permanece em São José do Rio Preto. Então, neste momento, que passou a ser não mais importados os casos, que passaram a ser comunitários, ele tende a atingir todas as camadas. Então, neste momento, por que ocorre mais nesses bairros, vamos dizer, de uma classe econômica mais elevada? Porque eles se expuseram mais nesse início. Um outro assunto também importante foi discutido hoje durante a live da Secretaria de Saúde aqui de Rio Preto, é com relação aos moradores em situação de rua. O Frei Francisco do Lar São Francisco de Assis, de Jaci, ele esteve durante essa live e falou também de uma parceria que está sendo feita com a Prefeitura para aumentar esses atendimentos. Vamos ouvir o que o Frei disse. O Papa Francisco ontem diz o seguinte: ninguém merece e tem o direito de morar na rua, muito menos estar doente na rua e muito menos falecer na rua. Então, a nossa missão, a Casa do Cirineu, com 30 leitos já em execução, nos próximos dias, a partir de segunda-feira, mais 40, a partir dos próximos dias, mais 40, e se necessário for, ampliaremos para outros lugares. Nós não fugiremos em momento algum desta batalha.
Agora, um outro assunto, né, que também está sendo bastante discutido é com relação à reabertura do comércio da cidade. O secretário falou também que se isso acontecesse hoje, né, se o comércio fosse reaberto hoje, dentro de 15 dias, Rio Preto poderia ter mais de 25 mil casos da doença. Ele enfatizou, então, a importância desse isolamento social, enfatizou que é importante que as pessoas fiquem em casa, viu, Casagrande? A gente tem batido muito, mas muito nessa tecla. As pessoas talvez não tenham aí tido a noção, não tenham tido a dimensão do problema, como esse vírus se espalha rapidamente, né? A gente viu aí casos, estava até lendo uma reportagem, Carla, inclusive, na internet, sobre um dos casos, uma das mortes registradas na capital paulista. Era um homem que estava respeitando o isolamento social o tempo inteirinho na capital paulista. Um único dia ele saiu para fazer uma compra no supermercado. Quem estava indo era a filha, aquele dia ela não pôde ir, esse homem foi até o mercado. E na sequência ele começou a apresentar os sintomas, ou seja, pouquíssimo tempo depois ele acabou evoluindo para a morte. Então é realmente uma situação muito complicada, muito delicada, por isso que a prefeitura está tão preocupada em fazer com que as pessoas realmente fiquem em casa. Obrigado pelas informações, Carlos Kizar, trazendo em primeira mão as informações aí da live feita agora há pouco pela prefeitura da principal cidade aqui da nossa região.